Uma passagem muito conhecida da multiplicação dos pães, que diz assim: depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galiléia, que é o de Tiberíades, e grande multidão seguia, porque tinham visto sinais miraculosos que ele operava na cura dos enfermos. Então Jesus subiu a um monte e assentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para toda essa gente comer? Ele perguntava isto somente para o experimentar, pois já sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não bastariam para que cada um deles recebesse um pedaço. Outros dos seus discípulos, André, irmão de Simão, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada pequenos e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Disse-lhe Jesus: mandai o povo se assentar. Havia muita relva naquele lugar, assentando-se os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, deu graças, partiu-os com os que estavam assentados e fez o mesmo com os peixes. Quando estavam saciados, ele disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobravam aos que haviam comido. Vendo os homens o milagre que Jesus fizera, este é verdadeiramente, disseram eles, o profeta que devia vir ao mundo. Aleluia. Queridos, essa passagem é muito conhecida, mas eu quero falar aqui um pouquinho do que nós estamos vivenciando aqui. Jesus estava chegando do Mar da Galileia, onde ele havia estado já visitando algumas necessidades, e ele agora estava junto com os seus discípulos diante de uma grande multidão que o seguia. Mas é interessante que dentro das grandes histórias, como a história da multiplicação dos pães, a multidão que estava ali, existem pequenas histórias que se desenvolvem no meio da multidão. Pequenas histórias que nem todas são escritas, né? Pequenos fatos que acontecem na vida particular das pessoas, que nem todos eles vão vir a cartaz, vão estar nas páginas de um livro. E nós vivemos hoje como no meio de uma grande multidão. Mas é interessante que no meio dessa grande multidão que Jesus se encontrava, eu posso narrar uma história imaginando como ela foi. A história de um rapaz, de um jovem, que lá na casa dele nasceu um propósito de seguir a Jesus, de ir aonde Jesus estava. E é interessante que ele não estava influenciado pelos seus pais, porque a gente percebe que ele estava sozinho. Era alguém que tinha um propósito particular seu, era próprio do coração dele. E eu acho muito lindo quando a pessoa desenvolve um sentimento que Deus colocou no seu coração, um propósito que está dentro dele. Esses propósitos, na maioria das vezes, eles vão gerar milagres. Porque propósitos, simplesmente você viver a influência dos outros, irmão José, é uma coisa. Mas você viver uma influência direta de Deus é muito diferente. E esse rapaz saiu de casa carregando consigo pães de cevada e alguns peixinhos. Ele carregava isto para seu próprio recurso, para se alimentar. Mas é interessante como, ao longo da caminhada, aquilo que está na nossa mão, ele pode ser transformado, ele pode mudar o propósito. O que era um recurso só para ele, Deus tinha um propósito diferente. Não é? Tinha um propósito diferente. Eu me lembro um dia que o irmão José foi lá na igreja, disse: pastor, eu estava querendo fazer uma transmissão lá em casa, uma rádio ali, para eu poder falar de Jesus para as pessoas. O que o senhor acha? Eu disse: vai lá, meu filho, fala de Jesus. Assim todos tivessem vontade de colocar um celular, um microfone, uma mesa de som e pregar e falar de Jesus. Quantas pessoas que usam a internet para coisas banais, usam a internet para coisas tão sem valor, no mundo espiritual, às vezes até ao contrário, ao invés de ajudar, incomoda e atrapalha. Mas eu louvo a Deus porque propósitos que nascem no coração de uma pessoa não podem ser freados, não podem ser barrados. Propósito que Deus faz surgir no coração. E o coração desse moço, desse rapaz,
nasceu um desejo de ir onde Jesus estava, apoiado por sua família, apoiado por seus pais. Como é bom quando a gente encontra apoio para propósitos que Deus tem na nossa vida. Mas não é o apoio que a gente recebe que vai fazer a diferença, mas é o propósito que vai fazer a diferença. Não são os aplausos que vão fazer a diferença, mas sim o propósito de Deus que está no coração. Porque nem sempre um propósito que Deus coloca no nosso coração receberá aplausos, receberá elogios e considerações. Não, às vezes encontrará resistências, dificuldades, não é? Mas esse menino, no meio daquela multidão, quem era ele? Ele não era nada, ninguém sabia nem que ele existia no meio daquela multidão. Mas eu quero dizer a você, existe um Deus que não olha para a multidão como nós olhamos, né? Deus olha para a multidão de uma forma diferente, sabendo cada um que está no meio da multidão, sabendo que cada um carrega no seu coração. Não é simplesmente o que carrega na mão, porque o valor do que esse jovem tinha não era o que ele carregava na mão, era o que ele carregava no coração. O valor disso que nós estamos agora participando não é um microfone, uma mesinha de som e um celular que está ali. Não é esse o valor disso aqui que está acontecendo agora, mas é o que vocês carregam no coração. É o que está aqui dentro. O que eu quero com isso? Qual é o meu desejo com isso? O pastor Doronel Camilo contava uma história, meu pastor, que foi pastor meu durante alguns anos lá em Minas Gerais. Eu já contei na igreja. Ele contou que um dia foi convidado como missionário, ele foi lá para o interior do Amazonas, lá num brejão bravo, e foi lá para pregar lá num lugar. E pregou lá numa igreja simples, e depois o missionário disse, pastor, amanhã o senhor poderia pegar na rádio para nós? E o pastor disse, sim, eu posso pregar na rádio, posso ir. Aí o pastor foi na rádio. A rádio era uma cerquinha de bambu, era cercada de bambu, coberta de palha, tinha um bambu bem alto, com 2 alto-falantes na ponta. Lá no Nordeste tinha bastante essas coisas aí. Então, estava lá aqueles 2 alto-falantes, e bem alto, e o pastor entrou, era um lugarzinho simples, e aí o pastor disse que quando o missionário deu abertura, naquele programa, o missionário disse, atenção mundo, hoje aqui será pregada a palavra de Deus. Aí o pastor Doronel, ele riu dentro dele, porque 2 alto-falantes não podem alcançar o mundo, né? 2 alto-falantes vão alcançar algumas pessoas ali perto, dentro daquele arraial lá no Amazonas. E daí o pastor, enquanto rodavam a música, o pastor perguntou para o missionário, meu irmão, por favor, meus irmãos, dizer que, atenção mundo, só tem 2 alto-falantes em cima que vai alcançar logo ali e pronto. Aí o missionário rolou a lágrima, né? E gente apaixonada por Jesus é coisa de doido, né? Rolou a lágrima nos olhos e o missionário disse para o pastor, pastor, esses alto-falantes podem não alcançar o seu mundo, mas eles alcançam o meu mundo. Aleluia. O mundo que Deus me deu, ele vai alcançar. E esse é o meu mundo. O meu mundo é essa aldeia. É aqui. Eu não preciso de um alto-falante que alcance o globo terrestre, mas eu preciso de um alto-falante que alcance as almas que o Senhor me deu para ganhar, as vidas que Jesus me deu para ganhar. Quantas pessoas, se olhassem para o que tem na mão, desistiriam de continuar? Mas eles continuaram porque não pelo que tinha na mão, mas pelo que tinha no coração. Esse moço aqui, talvez o que ele tinha era tão insignificante que até os discípulos, na verdade, desconsideraram o que ele tinha, porque os discípulos disseram, o que vale esses peixinhos? E do que vale esse pão para uma multidão tão grande? Queridos, ninguém imagina que o que nós carregamos no coração é mais poderoso do que o que nós carregamos nas nossas mãos. Quando aqueles discípulos encontraram o rapaz, eu acho muito interessante porque no começo da leitura do texto, a Bíblia diz que Jesus perguntou para os discípulos, onde nós vamos comprar pão para tanta gente comer? E os discípulos ficaram atribulados, porque era uma multidão, 5.000 pessoas no meio do deserto, do nada. Onde vai comprar pão? Não tem padaria. E um olhava para o outro, talvez assustado, e disse, onde, Senhor? Nós vamos comer pão para tanta gente. Mas a Bíblia diz assim,
Ele dizia isso para os experimentar, porque ele já sabia o que iria fazer. Bom, se o Senhor já sabia o que iria fazer, então aquele menino da multidão, aquele jovem lá da multidão, já estava dentro da revelação de Jesus. Se ele já sabia o que iria fazer, então os 5 pães e 2 peixinhos já estavam incluídos nessa revelação. Então eu quero dizer a vocês que os 5 pães e 2 peixes que vocês carregam já está incluído na revelação. Deus já estava contando com isso para o propósito dele, para o projeto dele, para o que ele tem. Os discípulos, quando atribulados, sem saber o que fazer, encontraram esse rapaz e disseram ao Senhor: Senhor, tem aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada. Pão de cevada é pão de pobre. A linguagem pão de cevada é pão de pobre, lá na linguagem bíblica. É o pão da pessoa simples. E eu quero dizer a você, Deus não precisa do extraordinário para fazer o extraordinário. Deus precisa do comum para fazer o extraordinário. O Senhor é glorificado no simples, no comum, no que nós temos no dia a dia. Não é? É nisso que Ele é glorificado. E eles disseram, não somente pão de cevada, mas peixinhos. Quando a Bíblia diz que é um grande peixe, imagina que ele é grande. Quando a Bíblia diz que é peixe, imagine um peixe normal. Mas quando a Bíblia diz que é peixinho, aí você pode imaginar que era pequeno. Eram peixes, o cará, né? Porque lá o peixe de São Pedro é o cará, aqui conhecido por todos nós como cará. E esse peixe que ali abundantemente havia, no Mar da Galileia, ele era um peixe que tinha bastante no Mar da Galileia. Mas os jovens, que não iam mais para o Mar Alto, pescavam na beirada. Por certo, esse peixe era pequeno, mas foi o jovem que pegou com a varinha dele. Talvez ele foi lá na beira do Mar da Galileia e pegou um por um. Pode ser um peixe pequeno, mas fui eu que peguei. Amigo, né? Foi Deus que me deu. Entendeu? Pode ser que o peixe não vai ser elogiado por muitos, mas eu tive o prazer de pescar. Eu tive o prazer de pegar esse peixe. Esse jovem carregava peixes que pertenciam a ele, que eram dele. Nunca deixe ninguém desfazer o que você pegou, o que lhe pertence, o que é seu, o que é nosso. Se a gente analisar bem, se a gente olhar para a vida de Davi, as armas de Saul, elas eram muito mais próprias para uma batalha do que as armas de Davi. Tanto que, no momento em que Davi se propôs a ir à batalha, se ofereceu para ir para a batalha, a primeira coisa que Saul fez foi dar a armadura dele. Porque Saul estava dizendo, essas suas armas não servem para esse tipo de batalha. Mas quando Davi colocou, não se sentiu bem, voltou para as suas armas, para a funda. Porque o Davi pensou, bom, quando eu derrotei o urso e o leão, eu não tinha espada, nem lança, e eu também não tinha escudo, e eu não tinha armadura. Eu fui com a funda e com as minhas mãos. Então, que ninguém possa desfazer do que Deus nos deu. Aleluia. A funda pode não valer para os outros, mas vale para mim. A funda poderia não ser uma arma perigosa, poderosa para Saul, mas na mão de Davi, essa funda era fundamental, ela era poderosa para fazer a obra que Davi tinha para fazer. E eu quero dizer a vocês, nesse 1 ano que faz que essa rádio está funcionando, que os irmãos estão aqui trazendo a palavra de Deus, pode ser que essa funda aqui não seja tão importante para algumas pessoas, mas nós temos que dar valor ao que Deus nos deu. A gente não precisa esperar que alguém diga que funda bonita. Davi não esperou alguém elogiar a funda dele, porque ele já sabia que aquela funda era eficaz. No particular, lá no secreto, ele sabia o que aquela funda já havia feito. Ele sabia quantos livramentos ele tinha alcançado por aquela funda. E por isso ele não deixou que ninguém desfizesse das suas armas. Esse menino não ficou com vergonha dos seus peixes, mesmo que os discípulos disseram peixinhos. Mas ele é peixinho, mas é meu. É uma radiozinha, mas é minha. Foi Deus que me deu. É um ministériozinho, mas é meu. É uma chamadazinha, mas é minha. É meu. Foi Deus que me deu e eu vou valorizar o que Deus me deu.
não deixe de forma nenhuma ninguém diminuir aquilo que Deus deu a você. E é interessante que os discípulos iriam se surpreender com esses 5 pães e esses 2 peixinhos. Porque quando eu acho que o que eu tenho é muito, quando eu acho que o que eu tenho é suficiente, olhando no sentido de orgulho, de pensar, não, o que eu tenho é top, é demais. Deus não vai poder ser glorificado nisso. Mas quando sempre eu coloco as minhas coisas, o que eu tenho, na presença de Deus, com toda a humildade, dizendo, Senhor, não é nada perto de Ti, não é nada perto do que o Senhor merece, não é nada perto do que Tu és. Os pães jamais poderiam sustentar aquela multidão, jamais. Não poderiam sustentar aquela multidão de forma nenhuma. Mas eu quero dizer a você que aqueles pães e aqueles peixes, passados pela mão do Senhor, eles fizeram uma diferença incalculável na vida daquelas pessoas que estavam ali. E eu quero profetizar sobre a vida de vocês, que isso aqui pode ser bem simples, mas passado pelas mãos do Mestre, ele pode se transformar em milagre na vida de muitas pessoas, de bênção na vida de muitas pessoas. Quando mesmo que esse moço, porque ele estava seguindo a Jesus com o propósito dele, os pais não estavam juntos, porque a Bíblia diz que eles disseram, tem um moço aqui, Senhor, que tem 5 pães e 2 peixinhos. Se ele estivesse com os pais, eles diriam, tem um senhor aqui, uma senhora que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas eles disseram que o pão e o peixe era do rapaz. Então, ninguém pode chegar e tomar, não é? E entregar para o mestre algo que é nosso. Nós temos que disponibilizar. Nós temos que dizer, eu abro mão, eu vou disponibilizar. Aquele jovem, ele tinha uma firmeza tão grande no que ele queria, sabia tanto quem era Jesus, que nada que Jesus lhe pedisse seria negado. Quando os discípulos disseram, o mestre está precisando dos pães e dos peixes, você vai, empresta aí para o mestre, empresta para Jesus. Eu creio que ele diz, leva tudo, pode levar cesta, leva pão, leva peixe, leva tudo. E eu acho lindo porque às vezes a gente não sabe o que a gente tem nas nossas mãos. A gente não sabe. Eu jamais imaginei, quando eu saí lá da minha cidade de Criciúma como missionário, para ir lá para o interior de Minas, onde eu andei tanto a pé, tanto a cavalo, sozinho, com a minha esposa, com meu filhinho que nasceu lá. Depois nasceu a minha filha, a gente voltou para cá. Eu jamais imaginava que lá daqueles interiores tão anônimos, né? Tão anônimos, tão secretos, eu poderia hoje estar numa cidade do tamanho de Jaraguá do Sul e cuidando de tantas pessoas, de tantas vidas, pregando para tantas pessoas, para tantas vidas. Porque se nós olharmos para o que a gente tem, a gente desanima. A gente desanima. Mas a gente não pode desanimar pelos pães que tem, nem pelos peixes que tem. A gente deve sempre olhar para Jesus. Por isso que Hebreus diz, Hebreus capítulo 12, olhando sempre para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É para Ele que nós devemos olhar. E esse moço, ele entrega os seus pães, entrega os seus peixes. E eu quero dizer a você, quem compartilha o que tem com Jesus, quem negocia com Jesus, jamais vai sair no prejuízo. Nunca vai sair no prejuízo. Aqui, na casa do irmão José, nós temos um casal que ele e a esposa, que tiveram uma grande experiência quando vieram para a igreja. Né? Eram 2 vidas que, se não fosse Jesus entrar na vida do José, né, Zé? Eu acho que não estaria aqui sentado essa hora. Não estaria aqui, né, Zé? Não estaria. Não estaria aqui de jeito nenhum. Mas o Senhor é tão maravilhoso, né? Tão maravilhoso, que Ele, na hora certa, no momento certo, Ele entrou na vida do irmão José. E por isso que a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então estar aqui junto com o irmão José, trazendo essa palavra nessa tarde, nesse dia feliz e festivo para ele, quando eles estão comemorando 1 ano de transmissão por essa rádio, de vidas que já foram alcançadas pelo Senhor, né? De pessoas que já foram edificadas. Se tivesse essa rádio 1 ano, né? E apenas uma pessoa ouvisse o Evangelho, já valeu a pena, como dizia um amigo meu, a pena, o bico, a asa, valia tudo da galinha. Né? Não somente a pena. É verdade. Mas o maior que nós temos aqui é atender as famílias.
termina o programa, ninguém diz, foi um programa normal. Mas para nós que estamos aqui, é coisa séria. Tem pessoas do outro lado pedindo socorro. Verdade. E nós estamos discipulando uma família que estava totalmente desanimada da obra. E outra com pensamento de suicida. Hoje não, hoje as pessoas estão alegres. Estão vivendo para Jesus. Não, agora não quero mais tirar minha vida. Esse Deus que você falou é verdade. Então é motivo de nós estar aqui sentados toda tarde, toda quarta-feira. Aleluia. Então, queridos, é bem disso que nós estamos falando. Eu vejo na vida do irmão José e da esposa dele pães que se multiplicam. Eu vejo na vida deles peixes que se multiplicam. Né? O que vocês carregavam quando vocês começaram na fé lá atrás, né? É muito menos do que vocês carregam hoje. Hoje vocês estão carregando uma bagagem muito maior de Deus, né? Com muito mais recurso espiritual para a vida das pessoas. E é interessante, quando Jesus pega os pães, talvez os discípulos pegaram os pães com um ar de desânimo, né? Mas Jesus nunca pega o que nós temos desanimado, porque só Ele sabe o que Ele tem para fazer com o que nós temos. Lá atrás, quando eu comecei, alguém disse que eu não sabia fazer nada, só cantar corinho. Então, se fosse por ele, eu realmente não iria muito longe. Mas o Senhor olhou para mim e disse, não, tu tem mais do que isso, eu vou transformar esse pão da tua mão, eu vou transformar esse peixe da tua mão, e muita gente vai comer desse peixinho, muita gente vai comer desse pão. Né? Então, essa simplicidade desse menino de entregar tudo para Jesus, aí eu fico imaginando, quando o menino entrega, e está lá, ele ficou lá esperando o que ia acontecer. Aquela multidão, né? Aquela multidão ali. Aí eu fico imaginando todo o pão que se multiplicou saiu da mão do mestre. Né? A Bíblia diz que ele pegava, passavam os discípulos e os discípulos distribuíam, iam distribuindo. Aí eu fico imaginando assim, ele olhando, né? Os caras passavam com pão. Daqui a pouco vinha outro, passava com mais pão. Daqui a outro passava com mais pão, e outro passava com peixe, e mais peixe, e mais peixe. Aí eu vejo que ele deve ter imaginado, meu Deus, que negócio é esse? Se tornou-se uma padaria agora. Será que tinha tanto pão naquela minha cesta? Será que tinha tanto peixe naquela minha cesta? E eu imagino a admiração desse moço, né? A admiração dele em ver a quantidade de pão que passou pela frente dele, a quantidade de peixe que passou pela frente dele. E eu fico imaginando ele olhando o semblante das pessoas famintas sendo mudado. Pessoas que estavam ali tristes começaram a se alegrar com a comida, com o pão e com o peixe que era dele. Os discípulos podem até esquecer do menino, mas o menino não esquece. O pão era meu. Os discípulos entregaram o pão, mas o menino sempre ia saber, o pão era meu. Eles podiam entregar o peixe para as pessoas, mas o peixe era meu. Então, irmão José, esse pão pode se espalhar, mas o pão é seu. Amém. Esse peixe pode se espalhar, mas esse peixe é dessa casa. Amém. Esse peixe é de vocês. Esse pão saiu desse quarto aqui. Esse pão e esse peixe saiu desse quarto aqui. E o lindo de tudo isso é que não fica no prejuízo. A Bíblia Sagrada diz que quando terminou o processo de multiplicação do pão e do peixe, na verdade, o pão só parou de multiplicar e o peixe só parou de multiplicar porque Jesus viu que começou a sobrar no chão. Né? Jesus viu que começou a sobrar, aí Jesus parou de multiplicar. Não tem por que jogar peixe no chão, né? E nem pão no chão. Então Jesus parou de multiplicar e diz a Bíblia que sobraram 12 cestos de pão. Ninguém sai no prejuízo. Ele entregou 5 pães e 2 peixinhos e levou para casa 12 cestos de pães. E alguém pode perguntar, mas por que não sobrou peixe, pastor? Por que não sobrou peixe? Porque para ele e para aquela geração o pão era bem mais difícil. O peixe era só ir no Mar Galileia, estava ali bem pertinho. O pão era bem mais difícil. Então, o pão ele levou para casa. Eu imagino, porque se você é o que investe o seu capital, você tem direito a levar o juro, né? Quem investe o capital tem direito a levar o juro. Então, nenhum discípulo poderia levar aquele pão. O pão era do menino. Foi ele que deu os 6 pedaços. Então, ele tinha direito de levar os pães para casa. E eu fico imaginando ele chegando em casa, né? Ele saiu com uma cesta de pão e com peixe para comer durante a viagem.
e ele volta carregado. Eu quero dizer que quem te viu sair de casa, quem viu vocês começarem a caminhada, vão ter que glorificar a Deus quando encontrar vocês. Quando encontrar vocês, quem conheceu vocês lá atrás, né? Vão ter que glorificar a Deus e dizer, rapaz, realmente tua vida foi abençoada por Deus. Então a vida desse menino foi abençoada por Deus. E eu quero dizer a você que está participando nessa tarde dessa programação, não tenha medo. O que você tem? A sua vida, só que você tem a sua vida, entrega ela. Entrega a sua vida para Jesus. Jesus não está à procura, o bem maior que alguém pode ter para entregar para o Mestre é a sua própria vida. Então, entregue a sua vida a Jesus. A Bíblia Sagrada diz, o Salmo 37:5, ele diz que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você entrega o seu caminho, sua vida, seu propósito, seu futuro, tudo nas mãos de Deus e deixa ele cuidar de você. Eu tenho certeza que você nunca vai se arrepender. Glória a Deus, maravilha, palavra abençoada. É isso aí, meu irmão. Multiplicar aquilo que Deus colocou na tua mão. Pegar como os talentos, né, pastor? Não pegar e guardar aquilo que Deus dá. E depois vai querer devolver a Deus um talento. Não dá. Não dá, meu irmão. Começa a multiplicar. E quando eu estou naqueles cultos lá, assistindo o pastor, dando uma palavra, e eu fico, meu Deus, o que eu faço é muito pouco, eu tenho que fazer muito mais. Porque o que o homem fez por aí, pregando o evangelho, eu tenho que fazer muito mais para Deus. Mas Deus vai preparando nós aos poucos, vai capacitando nós. E nós somos como uma criança, somos 6 anos do evangelho, 6 anos conhecemos Jesus, o verdadeiro Jesus na nossa vida, e hoje nós somos gatinhando, mas gatinhando para coisas boas, coisas dos céus. Então que Deus abençoe a todos os ouvintes. Tem um louvor, pastor, tem um violão aqui, mas as cordas para a esquerda. Não, corda esquerda não Não vai. Então tá bom, meu irmão. Então você que sente no coração ainda de querer ajudar essa rádio, entra no site da rádio lá, na página da rádio, tem tudo lá certinho. Tem pessoas que precisam de ajuda, meu irmão. Tem pessoas que precisam de você. Tem pessoas que querem ouvir algo de Deus. E nós estamos aqui com a porta aberta da rádio, esperando você ajudar essas pessoas. Nós estamos também aqui, pastor, agradecendo muitas pessoas que passaram por aqui. Se eu for falar o nome de todos, eu posso falhar com alguns. Mas que Deus abençoe cada ministério daquelas pessoas que passaram aqui, nos apoiaram e confiaram. Confiaram que essa rádio é de Deus. Confiaram que esse projeto é dos céus. Confiaram que essa rádio está dando frutos. Então, aqueles que estão nos contribuindo, ajudando, dando algo para a nossa rádio aqui, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe cada dia mais, porque você está colocando algo nos céus, colocando algo para os céus. Você está investindo na obra de Deus. Tem pessoas que você não conhece, ninguém conhece. No início a gente queria colocar a foto entregando um alimento, aí o Espírito Santo colocou no meu coração, não, você está construindo, está colocando as pessoas assim meio constrangidos. Então não faz mais isso. A rádio é minha, eu tenho que fazer da minha forma. E a mulher sentemos aqui, disse, Deus não quer mulher. Eu também senti. Então vamos ajudar, como a Maria disse, que a mão direita dá, a esquerda não pode saber. Então, meus irmãos, a rádio ninguém conhece. Você conhece ela pelo Facebook. Nós estamos no YouTube também. Se você quer ouvir uma palavra, quer ouvir o louvor, a rádio é 24 horas. Viu? Não tem mais que você dizer, não tem como ouvir uma palavra. Hoje mesmo já estava a rádio ligada. Pregação o dia inteiro. Já preguei 2 vezes. O pastor já pregou 2 vezes. Então, que Deus abençoe vocês. Sábado, a irmã Andréia. Sábado, irmã Andréia, o programa das mulheres, pastor. Tem até programa das mulheres aqui. Glória a Deus. A psicóloga vai falar aqui sobre medo, né? Depressão. Falar sobre a depressão. É um tema que a esposa colocou no programa dela. Meu irmão, compartilha esse rádio, compartilha o link da rádio. Irmãos, como é que eu faço para entrar na rádio? Rádio Web Bom Samaritano, Jaraguá do Sul, no Play Store. É fácil, meu irmão. E você vai ver a nossa rádio aí, vai ver o pastor, quer ver o pastor novamente? Clica lá que Deus vai te abençoar. Amém? Vamos orar aí? Vamos orar. Orar pelas pessoas. Nós temos também, pastor, esquecendo. As pessoas que pedem oração, nós não colocamos os nomes aqui das pessoas todas porque a caixinha está pequena. Mas no nosso caderno está cheio. Então, e todos os ouvintes. E todos os ouvintes que estão assistindo. Aleluia. Amém. Vamos estar orando pelas pessoas que ouviram a palavra hoje.
Quero parabenizar, dar parabéns para vocês, né? Por um ano de luta aqui, de persistência. E parece que foi ontem que você falou comigo lá. Parece que foi ontem. Mas já faz um ano, né? Passa rápido. Então vamos orar pelos propósitos dos irmãos, os pedidos de oração que estão aqui. E orar por você que está agora participando dessa programação, para que Deus abençoe sua vida cada vez mais. Ok? Oramos então. Pai, nós estamos orando agora, Senhor. Clamando ao Senhor, segundo a Tua palavra, Deus. Intercedendo pelas pessoas que pediram oração, Senhor, ao Teu Filho, o irmão José. Queremos abençoar as famílias que estão na sintonia dessa rádio, Senhor. Queremos abençoar, Senhor, os casamentos, os lares. Abençoar os filhos. Abençoar, Senhor, o trabalho deles, onde os Teus filhos ganham o pão de cada dia para sustentar a sua família. Nesses tempos difíceis de pandemia, Senhor. O Senhor visite aquela UTI, tenha misericórdia das pessoas que ali estão, daqueles que estão enfermos, Senhor. Conforta, Senhor, o coração, dando vitória, Senhor, aos Teus filhos que estão agora enfrentando enfermidades, meu Deus. Senhor, que a vida possa fluir, Deus, no meio de um campo de mortandade, que o Senhor possa estender as suas mãos e que vidas, Senhor, sejam restauradas espiritualmente, restauradas em sua saúde, restaurados, Senhor, em sua vida material. Ó Deus, abençoa, Senhor, as famílias que estão em sintonia neste momento. Abençoa o irmão José, sua esposa, e que este lugar, este ambiente, seja um ambiente de transmissão da Tua palavra, da Tua vontade, de palavras proféticas, e que a bênção do Senhor esteja sobre cada vida. Nós oramos, Senhor, e pedimos, meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.